Bom, na primeira delas, nós fazemos a extração do DNA de toda uma comunidade microbiana, por exemplo, dentro de um reator WASB. Depois disso, nós direcionamos ou amplificamos uma região específica do DNA, que é o 16S, que traz como informação a taxonomia, ou seja, qual o nome do bicho. Mas, na realidade, nós não fazemos o sequenciamento quando utilizamos a técnica do DGGE, nós não fazemos o sequenciamento. No DGGE, nós vemos só o padrão de banda. Então, nesse padrão de banda, nós temos um perfil da comunidade. Cada banda, ela corresponde a um gênero ou uma espécie específica. Por exemplo, aqui, nessa amostra aqui, nós temos 4 gêneros específicos. Nessa amostra aqui nós temos 2, nessa aqui 3, nessa última aqui 3. Comparando, por exemplo, a amostra 1 e a amostra 2, nós vemos que as amostras apresentam ou compartilham 2 gêneros iguais. Um gênero igual, 2 gêneros iguais, na verdade. Esse aqui é amarelinho e esse aqui meio cinza. Então, o DGGE ele é uma comparação de perfis de bandas. Somente isso. Opa. Então, ocorre essa comparação entre padrão de bandas, presença e ausência e também a intensidade das bandas. E isso permite fazer um dendrograma. Isso aqui é um exemplo desse padrão de bandas que eu comentei com vocês. E aqui nós temos esse dendrograma, que, por exemplo, essas amostras aqui, elas apresentam uma similaridade de 80%. Essas amostras aqui apresentam uma similaridade de 72%. Quando utilizamos o DGGE, é somente essa informação que nós podemos retirar. Que existe o perfil de bandas, se eles são iguais, se eles são diferentes. Se as amostras são iguais ou se as amostras são diferentes. Não é possível saber, por exemplo, qual o nome do micro-organismo ou qual micro-organismo corresponde a essa banda, sem utilizar a técnica de sequenciamento. Então, o DGGE é basicamente uma comparação entre padrões de bandas, que acabam indicando a similaridade entre amostras. No outro exemplo, que agora é o sequenciamento do gene 16S, nesse caso nós não comparamos um perfil de bandas, mas se nós fazemos o sequenciamento dessas bandas. Ocorre o sequenciamento, pelo sequenciamento a gente sabe a sequência de nucleotídeos, A, T, C, G, e a partir dessa sequência de nucleotídeos compara-se com um banco de dados, hoje em dia uma série de bancos de dados específicos que permite a comparação das sequências que você obteve na sua amostra com um banco de dados específicos, e isso vai permitir, por exemplo, você saber qual micro-organismo está presente na sua amostra. Por exemplo, essa sequência de nucleotídeos é uma de Pseudomonas, essa sequência de nucleotídeos é uma de Geobacter, essa outra sequência é de uma metanosarcina, que é de uma arqueia. Então, a partir de utilizando essa técnica, você consegue saber qual que é a abundância relativa dos micro-organismos presentes na sua amostra. É possível saber quais as informações funcionais que estão presentes? Sim, é possível, só que de uma forma limitada. Você sabe, por exemplo, que você encontrou uma Geobacter com uma abundância relativa de, por exemplo, 30% na sua amostra. Você pode ir na literatura, buscar as informações sobre a Geobacter e tentar correlacionar com alguns parâmetros que foram obtidos durante a operação do seu reator. Mas ela é por meio de uma inferência e de forma limitada. A próxima técnica é a técnica da metagenômica. É semelhante à do sequenciamento do 16S que eu acabei de explicar para vocês. Só que nesse caso nós não sequenciamos uma região específica do DNA, mas a gente sequencia todo o DNA. Então, quando nós sequenciamos todo o DNA, nós vamos sequenciar regiões gênicas, regiões intergênicas, regiões ribossomais. Isso vai permitir que a gente, também comparando as sequências com banco de dados específicos, que nós tenhamos a seguinte resposta. Quando sequenciamos regiões que têm característica, que têm informação taxonômica, ou seja, o nome do micro-organismo, quando a gente compara com um banco de dados, a gente vai saber, por exemplo, que essa sequência representa uma Pseudomonas. Mas, eventualmente, ocorre o sequenciamento de regiões gênicas, ou seja, de genes, que quando nós comparamos com um banco de dados, permite a gente saber, por exemplo, a abundância relativa de genes que estão presentes na comunidade microbiana. Por exemplo, os genes da acetil-CoA, que está relacionado com a etapa da metanogênese. Ou o gene da benzilsuccinato, CoA, que também está relacionado com a degradação de compostos aromáticos. Então, nesse tipo de abordagem, nós temos acesso direto à informação, tanto taxonômica quanto funcional.
Isso aqui é só para comparar como seria, por exemplo, uma metodologia de 16S para uma metodologia metagenômica. Na 16S ocorre o sequenciamento de uma região específica do DNA, e na metagenômica todo o DNA presente na sua amostra. Aqui nós temos acesso à diversidade estrutural da comunidade, e a diversidade funcional ela é feita de forma limitada por meio de inferências. Já na metagenômica, nós temos acesso à diversidade estrutural da comunidade microbiana, ou seja, a taxonomia dos micro-organismos, e ao potencial funcional, uma vez que acessa a diversidade funcional de forma direta. E por último, que é a metatranscriptômica, molécula-alvo é o RNA. Quando utiliza-se o RNA como molécula-alvo, é possível você saber exatamente o que a comunidade microbiana está expressando. E a comunidade microbiana expressa conforme fatores ambientais. Por exemplo, se for uma água residuária rica em sulfato, com certeza ela vai estar expressando genes relacionados com a redução de sulfato. O sistema é basicamente semelhante à da metagenômica, mas na realidade ocorre o sequenciamento. A molécula-alvo inicial é o RNA. Compara com um banco de dados específicos, você vai ter tanto as informações taxonômicas quanto funcionais. A diferença é que aqui quando, por exemplo, nós encontramos a abundância relativa dessa enzima aqui, acetil-CoA, por exemplo, nós sabemos que ela estava sendo expressa no momento da amostragem. Ou a benzoilsuccinato-CoA estava sendo expressa no momento da amostragem. Ao passo que na metagenômica, essa informação é um potencial genético. A microbiota ela tem um potencial genético para expressar esse tipo de gene, mas não que necessariamente ele estava sendo expresso no momento da coleta. Agora eu vou dar alguns exemplos de como isso está relacionado com a otimização de reatores biológicos. Espera aí. O primeiro deles é o reator GSB que eu comentei para vocês. Esse é o reator que eu operei no meu doutorado. Vocês podem observar que é um reator anaeróbio, que não tem material suporte, é de autoimobilização por grânulos. Temos aqui os pontos de amostragem. Foi tirado um ponto no distribuidor de vazão, aqui no ponto 2, 3, 4 e aqui no separador de fases. A minha pergunta foi, a estratificação microbiana ao longo do reator, lembrando que esse reator representa a recirculação do efluente e ele é considerado de mistura completa, ou seja, as concentrações dos compostos ao longo do reator são teoricamente iguais. Então foi feita uma análise de DGGE, para comparar o padrão de bandas, ou seja, o padrão da microbiota em cada ponto de amostragem. Isso permitiu concluir, por exemplo, que entre os pontos 4 e 5, nós temos uma similaridade da microbiota em torno de 75%, enquanto que entre os pontos 2 e 3, a similaridade entre os pontos 2 e 3, a similaridade fica em torno de 72%. Nós acreditamos que essa similaridade, que essa diferença entre as amostragens ao longo do reator, ela foi em função do tamanho do grânulo, porque ele variou ao longo do reator. Então, isso é uma das formas de utilizar o DGGE durante a operação de reatores biológicos. Outro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês é como utilizar o sequenciamento. Então, no doutorado o laboratório, o grupo de pesquisa trabalhou com vários reatores biológicos aplicados ao tratamento de águas residuárias ricas em surfactantes, com o objetivo a remoção de surfactante. Por exemplo, o reator GSB, o ASB, e o reator fluidificado, que é um reator que apresenta areia como material suporte. Semelhante ao reator GSB, só que tem areia como material suporte. Ao longo desses 10 anos do grupo de pesquisa, uma série de artigos já foram publicados e sempre associando os parâmetros físico-químicos, hidráulicos com o sequenciamento, ou seja, identificando quais micro-organismos estavam presentes na amostra. Isso permitiu formar um banco de dados específico no laboratório, envolvendo os micro-organismos relacionados com a degradação de surfactante. Uma análise criteriosa desse banco de dados permitiu definir um core microbiano. O que eu quero dizer com um core microbiano é um grupo microbiano que apresentava sistematicamente em todas as operações dos reatores e estavam relacionados com a degradação de surfactante. A partir dessa análise do core microbiano, foi observado que micro-organismos redutores de ferro, que pertencem ao gênero Geobacter, eles estavam presentes de forma constante e em alta abundância relativa, e relacionado com a degradação de surfactantes.
Então, o que nós fizemos, nós fomos na literatura, observamos avaliamos como é possível você enriquecer esse gênero dentro dos reatores. Operamos novamente um reator EGSB, suplementando, no caso, com ferro. E a operação desse reator ela acabou ocasionando um aumento em torno de 20% na remoção do surfactante, quando comparado com os reatores não suplementados com o ferro 3. Esse resultado acabou de ser publicado. Então, aqui é um exemplo de que, como o sequenciamento, aliado à engenharia, aos aspectos físico-químicos, eles podem ser utilizados para a otimização dos reatores. O outro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês é em relação à recuperação de enxofre. Bom, como nós sabemos, o sulfato, em condição anaeróbica, é elevado a sulfeto. Esse sulfeto ele é corrosivo, então ele não é desejável nos processos. E ele pode ser, e o sulfeto, quando oxidado, ele pode voltar a sulfato, passando antes por enxofre alimentar ou direto a sulfato. O que vai limitar se o sulfeto vai ser levado a enxofre alimentar ou se o sulfeto vai ser levado a sulfato é a concentração de oxigênio. Por exemplo, se a concentração de oxigênio for de 1, o sulfeto ele é levado a enxofre alimentar. O enxofre alimentar ele é sólido, meio amarelado e pode ser retirado do sistema. Em contrapartida, se a concentração de oxigênio for de 4, o sulfeto ele é levado direto a sulfato. Se você levar o sulfeto direto a sulfato, o ciclo fica fútil. Porque você tem a forma oxidada, a forma reduzida e o ciclo fica fútil. Então a ideia, se você quer tirar o enxofre do sistema, é você parar ele na forma de enxofre alimentar. Como isso é possível fornecendo baixas concentrações de oxigênio. Então para isso foi operado um reator. Esse é um reator de leito estruturado. Aqui nós temos... desculpa, a imagem não está muito boa, mas aqui nós temos uma espuma de forma estruturada. Essa parte de baixo, o reator fica em condições anaeróbias. E na parte de cima nós temos uma estrutura mais ou menos como isso, que é como se fosse um enrolado de membranas de silicone. Por que foi utilizado membranas de silicone? Porque a membrana de silicone ela é permeável, ela permite que o oxigênio passe do interior da membrana de silicone para o meio líquido. O interessante de utilizar a membrana de silicone é que ela forma microbolhas, o que melhora a transferência de oxigênio e permite assim a oxidação. Além de melhorar a transferência em função dessas microbolhas, a transferência ela a concentração de oxigênio fica bem baixa, o que permite que o sulfeto seja levado a enxofre alimentar e não a sulfato. Então, por isso que foi utilizado essa membrana de silicone. Essa membrana de silicone ela é colocada aqui na parte de cima do reator. E fica recirculando gás, ar atmosférico dentro dessa membrana. Bom, aqui é um exemplo para vocês das membranas após alguns dias de operação. Então aqui nós temos a membrana um pouco amarelada, um pouco mais, e aqui já quase desprendendo. Essa estrutura que está se desprendendo é um enxofre elementar, que ele é meio amarelado, como pode ser visto, e foi comprovado por meio de EDX, provando que o reator estava mesmo funcionando para levar o sulfeto a enxofre elementar e não a sulfato. Esse reator apresentou em torno de 90% de remoção do enxofre do sulfeto no meio líquido. Foi feita uma análise microbiológica desse reator. Aqui está uma membrana depois de muitos dias de operação, então você pode observar que nós temos tanto uma camada um pouco mais preta de biomassa e também algumas camadas um pouco mais amarela, que é do enxofre elementar. Foi feita uma caracterização microbiológica, o sequenciamento do 16S. Nós observamos que a presença de algumas espécies, por exemplo, o sulfuricurvo, que está relacionado com a oxidação, novamente, do enxofre elementar a sulfato. Então, esse é um resultado interessante, porque nós acreditávamos que encontrar apenas micro-organismos que tinham a capacidade de realizar a oxidação do sulfeto a enxofre elementar. Só que por conta do ambiente ter ficado com alta concentração de enxofre elementar, acabou desenvolvendo também uma outra microbiota que tem a capacidade de oxidar o enxofre elementar a sulfato, o que não é desejável para o sistema.
Isso, na verdade, serve de alerta para as próximas pesquisas que vão seguir nesse sentido, que futuramente vai ter que desenvolver alguma coisa, alguma tecnologia para minimizar o crescimento desse micro-organismo. E um outro micro-organismo que também foi encontrado, que é o Acidobacillus, que ele apresenta como rota específica a oxidação do sulfeto a enxofre elementar. Bom, o que eu ia falar para vocês seria mais ou menos isso, de que forma a microbiologia ela pode ser utilizada associada à operação de reatores biológicos. Existem várias outras técnicas que podem ser aplicadas, que eu acabei não falando, por exemplo, para a quantificação microbiana, como o real-time, por conta do tempo. Mas existe uma série de artigos na literatura que auxiliam a gente na escolha da melhor técnica em função da pergunta inicial que a gente faz sobre a nossa comunidade microbiana. Eu queria agradecer. Obrigado. Obrigado, professor, pela apresentação. Pessoal, quem tiver perguntas, reserve, porque a gente vai fazer as perguntas no momento do debate.